Estudos dizem que o estilo de vida e os alimentos que consumimos podem resultar em câncer. Mas será que podemos tratar o câncer com alimentos naturais? Vamos saber. Segundo o ditado, prevenir é melhor do que remediar. Mas se depois que adoecemos, o que podemos fazer? Tem como tratar o câncer por métodos menos agressivos para não provocar outros males? Sobre esse assunto, vamos falar com um especialista em tratamentos naturais, o Dr. Ediel Araújo. Seja muito bem-vindo, Dr. Ediel. Cleide, eu que agradeço, é uma alegria muito grande estar aqui, poder servir, poder contribuir. Eu espero que todos que estão assistindo possam sair melhores do que quando entraram nesse programa seu. Tenho certeza que sim. Ah, com certeza. Para começar, doutor Ediel, a gente sabe que o tratamento do câncer é através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Quando já está instalado e a pessoa precisa ter um pouquinho mais de qualidade de vida, como que a medicina natural pode ajudar essa pessoa a passar por esse processo? É muito importante. O tratamento em si, que é o tratamento adequado, o tratamento com a quimioterapia, é um tratamento que é eficiente, no entanto, ele é agressivo ao organismo, de qualquer maneira. Toda pessoa que está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cobaltoterapia, é como se ela estivesse sendo bombardeada através de química e de radiação. E às vezes o câncer, por exemplo, pode estar instalado na mama, pode estar instalado no colo do útero, pode estar instalado no pulmão, mas todo o organismo vai receber essa carga, né? Todo o organismo vai receber o bombardeio, né? Vamos dizer assim, para poder tentar diminuir o tumor, para poder matar a doença, vamos dizer assim. E nessa tentativa de bombardear o tumor, de matar o tumor, as outras células também começam a ser danificadas. Elas são agredidas. Então, o primeiro ponto que a pessoa percebe quando faz a quimioterapia é a imunidade. Começa a cair. Então, começa a trazer a deficiência de plaquetas, a queda de cabelo, o sistema digestório, né? Então, praticamente fica difícil para a pessoa se alimentar e, consequentemente, isso gera uma desnutrição por micronutrientes ou por macronutrientes, que começam um efeito colateral. Então, a pessoa, quando, por exemplo, recebe uma dose de quimioterapia e queima, arde o tubo digestório, então ela dificulta para mastigar, dificulta para comer. E a pessoa começa a entrar nesse estágio de desnutrição. E desiste. E desiste, porque começa a passar mal, literalmente, né? Há um mal-estar, não somente da doença, mas há o mal-estar do próprio efeito colateral do tratamento. Então, como que uma alimentação mais natural, como é que ela pode auxiliar a pessoa? Quando a pessoa compreende que o que é natural é mais saudável porque tem antioxidantes, se nós entendermos assim, por exemplo, imagina você que uma pessoa está com tratamento de câncer e que o estômago não está adequado, que o intestino está ressecado ou está com diarreia muito frequente. Então ela perde nutrientes. Se essa pessoa passa a alimentar com alimentação mais saudável, por exemplo, suco de cenoura que é rico em beta-caroteno, com folha de couve. Na folha de couve eu vou encontrar a clorofila, que é o pigmento esverdeado. A clorofila é um antioxidante poderosíssimo. Quando eu falo antioxidante, é como se eu estivesse falando um antiferrugem. Ah, sim. Existem os radicais livres, né? O câncer é causado por radicais livres. Um estilo de vida inadequado, alimentos antinaturais, excesso de frituras, excesso de refrigerantes, sedentarismo, excesso de estresse e nervosismo vai causando dentro de nós, nas nossas células, radicais livres, que são essas substâncias que agridem. Os antioxidantes são as substâncias que a natureza produz. A natureza, ela cura, ela tem essa capacidade, sim, de curar. E esse antioxidante, o beta-caroteno, que é da cenoura, que é o pigmento amarelado, associado à clorofila, que é o pigmento esverdeado, que eu vi você falando do Orópio nobres, né? Que é riquíssimo em clorofila. Um dos motivos que o Orópio nobres vai fazer efeito.
como Hipócrates dizia, que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Sim. Então são esses antioxidantes que são substâncias ativas, comprovadamente ativas, que atuam nas células, bloqueando contra a agressão do tumor, contra a agressão de um vírus, agressão de uma bactéria, a agressão que a célula e o átomo está sofrendo por conta desse desequilíbrio. E qualquer pessoa pode tomar que esteja em tratamento? Tem alguma restrição desse suco, por exemplo? Quantas vezes eu vou tomar? Se é tomar uma vez por dia? E se qualquer uma pessoa que está em tratamento pode tomar? Quando é diabetes, eu não recomendo que utilize beterraba, porque é muito doce, tem muita sacarose. Mas qualquer pessoa pode fazer esse suco de cenoura com couve. Qualquer pessoa, criança, adulto, jovem, idoso, qualquer pessoa que esteja nesse estágio, um suco batido no liquidificador e coado, livre de todo resíduo, para não prejudicar o funcionamento do organismo, pode tomar 3 vezes ao dia. Se fizer isso durante todo o período, a pessoa vai perceber que há uma melhora. Durante todo o tratamento, vai perceber que há uma otimização de resultados. Porque o beta-caroteno, ele é uma provitamina A. E ele se transforma em vitamina A. Olha só. Quando entra em contato com o aparelho digestivo, Cleide, então há uma reação bioquímica das bactérias intestinais, que é a nossa microbiota, e então aumenta o sistema imunológico e começa a produzir substâncias que são antihistamínicas, que são antitumorais. Ou seja, o nosso próprio corpo, ele também tem uma capacidade de se curar. E esses antioxidantes, o que eles fazem? Auxiliam nesse processo. Eles reforçam o nosso sistema de defesa, eles reforçam a nossa imunidade e favorecem o processo de cicatrização. E o tratamento pode interferir no tratamento que o médico está fazendo? Porque tudo que você nos contou aqui é só benefício, mas alguém lá em casa fala assim, será que não pode dar ruim, não? Se a gente pensar que trata-se de alimentação natural, veja, o homem quanto mais se afasta da natureza, quanto mais nos afastamos da vida natural, mais artificial nós ficamos e mais adoecemos. É verdade. Não é isso? É verdade. Então já está mais do que provado. A Organização Mundial de Saúde, todos os grandes cientistas já confirmam. Um estilo de vida antinatural, ele favorece doenças crônicas, inclusive o câncer, que é crônico e é degenerativo, inclusive. Então, claro que quanto mais eu me aproximo de uma vida natural, de uma alimentação natural, eu vou ter mais qualidade de vida. E quando eu já estou com a doença, será que vai fazer mal? Será que eu comer cenoura vai fazer mal? Será que eu comer couve vai fazer mal? E tomar o suco da couve, será que vai fazer mal? É claro que não. É alimento, né? É o próprio alimento sendo o remédio. É claro que quando a pessoa adota esse sistema de tratamento que é natural para complementar o tratamento que está fazendo, precisa modificar o estilo de vida. Precisa diminuir os alimentos que são agressivos ao metabolismo. Por exemplo, está mais que provado que o excesso de carne vermelha, ele produz substâncias que são tóxicas ao nosso organismo. É verdade. Não é isso? Então, se a pessoa está fazendo um tratamento de câncer, ela deve reduzir o máximo possível a ingestão desse alimento, porque ele vai produzir várias substâncias, entre elas que são substâncias cancerígenas. Então, quanto menos utilizar a carne vermelha, mais vai otimizar o resultado. Existe um equilíbrio, só para complementar. Eu preciso diminuir a carga de alimentos que são inflamatórios, que inflamam, que o câncer é uma inflamação também, e aumentar a carga de alimentos anti-inflamatórios ou esses antioxidantes. Então eu diminuo açúcar, que é depressivo do sistema nervoso autônomo, que diminui a força do sistema imunológico. Preciso diminuir a quantidade de frituras, que é rica em substâncias tóxicas também, metilcolantreno, acroleína, uma série de substâncias cancerígenas. Diminuir a quantidade de sal, que o sal em excesso, o brasileiro utiliza muito sal, precisa diminuir. A redução desses alimentos, mais o aumento de alimentos integrais, de alimentos naturais, de vegetais frescos, naturais,
de tomar mais água, que muitos idosos, por exemplo, têm câncer e não tomam água. Né? Não toma, falar isso, vou tomar um pouco de água. Toma mesmo. E outra pergunta que eu quero que você complemente aí pra gente. Fazendo uma alimentação natural, com bastante cuidado, a pessoa pode passar por esse processo de quimioterapia e radioterapia com mais qualidade. Tá. Agora, qual que é a função das vitaminas, dos sais minerais? Porque a gente só fala, olha, aqui tem vitaminas e sais minerais. Sim. Mas a gente nunca sabe como que isso funciona. Sim, perfeito. Muito bom você falar isso. Quando nós falamos em micronutrientes, são nutrientes. As vitaminas, elas são chamadas de micronutrientes. Nos minerais existem micros e macronutrientes. Às vezes a pessoa está no peso adequado, mas está faltando alguns desses micronutrientes. Qual é o objetivo dos micronutrientes? Regular o nosso organismo. E a gente descobre isso através de exame de sangue, é isso? Existem várias formas, existem hoje vários exames. Por exemplo, eu tenho uma especialização em nutrição ortomolecular. Na nutrição ortomolecular existem testes, existe, por exemplo, o mineralograma, que se faz com fio de cabelo. Ah, sim. Já ouviu falar nisso, né? Já vi. Então, no nosso fio de cabelo tem toda a composição do nosso organismo. Então, pode-se fazer um mineralograma e descobrir quais são as deficiências de minerais, de vitaminas, no nível mais sutil. Existem também alguns outros exames, como exame de sangue, mas esse é o que eu menos indico. Ah, tá. É o exame de sangue. Por quê? Porque ele não vai no nível mais sutil. Existe uma referência, por exemplo, para você ter uma ideia, de vitamina C, que ela é prescrita. O limite de vitamina C prescrito está desde 1940. Já mudou tudo. E continua a mesma coisa, chama de DRI, que é a recomendação da ingestão diária desses micronutrientes. Então vamos pegar o beta-caroteno, que vai se transformar na vitamina A. E a vitamina A é a vitamina do nosso sistema de defesa. Ela aumenta a nossa imunidade, ela protege a nossa pele, protege o nosso cabelo e protege a nossa mucosa, literalmente. Ah, entendi. Ela protege. Então é isso que vai fazer. O que vai fazer a vitamina A? Vai proteger o nosso corpo das agressões. Agora, nós temos aqui o ômega 3. Eu estava vendo no programa do Wilker falando que o ômega 3 a gente não produz. Às vezes sim, às vezes não entendi muito bem. Me explica como é que é isso. O nosso corpo, ele produz ômega 3. O ômega 3, ele faz parte das gorduras. É uma gordura. Certo. Então, produz uma quantidade mínima, quase insuficiente. Por isso é chamado de ácido graxo essencial. Essencial, ou seja, sem ele, o nosso corpo não vive bem, não vive adequadamente. Nós precisamos de uma ingestão externa de ômega 3. O ômega 3 foi descoberto especialmente porque na região gelada, dificilmente as pessoas têm câncer, porque utiliza muita gordura, a gordura de peixes de grande profundidade. A sardinha, a peixe-espada e peixes de grande profundidade. Foca, a baleia tem uma grande quantidade de ômega 3. A gordura, por exemplo, do porco, a gordura do gado, a gordura de animais da terra, são gorduras inflamatórias. Elas inflamam. A gordura do peixes e animais da água, de profundidade, do frio. Por que tem essa gordura? Porque o animal está ali numa região fria na água. E ele precisa de proteção. Ele precisa de proteção. Você já entende isso aí. Então, é essa gordura que protege. Então, foi descoberto que o ômega 3, que é o ácido linoleico, é esse ácido graxo essencial, é esse óleo que, além de lubrificar as células são pequenas esferas, nós temos trilhões de células. Como é que essas células são protegidas? Através do ácido linolênico, que é do ômega 6, da linhaça, por exemplo, e do ácido linoleico, ou linoleico, que é o ômega 3. É necessário para proteger o nosso organismo. Estudos mostram que o nosso cérebro ele precisa cerca de 1 grama de ômega 3 por dia para manter a nossa saúde cerebral no período que vivemos agora. O nível de Alzheimer, por exemplo, o nível de demência,
falhas de memória e Parkinson em idosos reduzem quando começa a fazer uma ingestão de 3 gramas, por exemplo, por dia de ômega 3, comprovadamente há uma melhora na percepção, na sinapse, na memória, na forma de pensar, na memória da infância e na memória recente com o uso do ômega 3. Edian, eu quero agradecer muito ao senhor doutor que veio aqui falar conosco sobre alimentação, essa coisa tão importante para as pessoas se redescobrirem e se reeducarem e viver melhor. Eu espero que você possa voltar mais vezes aqui conosco. Leide, eu que agradeço aí pela oportunidade, agradeço aos ouvintes, um beijo no coração. Bênçãos do Pai Eterno para você.